Se você sente dor nos joelhos, nos quadris ou na coluna e usa tempero em cubo ou sachê de tempero pronto todo dia na cozinha, precisa assistir esse vídeo até o final. Porque o tempero que você usa para dar sabor à comida pode estar secando sua cartilagem silenciosamente e alimentando a inflamação que causa essa dor. Não estou falando de fast food, não estou falando de fritura. Estou falando do caldo em cubo do arroz, do sachê de tempero completo da carne, do tempero pronto que está na despensa de praticamente todas as casas brasileiras e que contém concentrações de sódio e aditivos que a ciência já associa diretamente ao desgaste articular acelerado. Neste vídeo, vou te mostrar exatamente o que esses temperos fazem dentro das suas articulações. Porque os 50 a mais são os mais vulneráveis e quais temperos naturais protegem e ajudam a preservar a cartilagem de verdade. Se você clicou neste vídeo, é porque tem algum problema relacionado com isso, mas você não está sozinho. Aqui no canal existem vários espectadores com os mesmos problemas que você. Fique à vontade para se comunicar com eles pelos comentários e compartilhar a sua experiência. E não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Todos os dias trazemos vídeos novos ajudando a esclarecer e orientar sobre algum problema de saúde. E convenhamos, todos nós temos algum problema, não é? Mas não tenha medo. E também não se esqueça de procurar um médico pessoalmente para um acompanhamento adequado. Eu sou apenas um auxiliador informativo gratuito, que está aqui todos os dias para ajudar você com algo diferente relacionado à sua saúde. Agora, vamos começar. O vilão central. Sal refinado em excesso e temperos industrializados com glutamato monossódico. Então, qual é esse tempero que está presente na cozinha de praticamente todos os lares brasileiros e que está silenciosamente agredindo as articulações de milhões de pessoas? Estou falando do sal refinado em excesso e dos temperos industrializados prontos que dominam as prateleiras dos mercados. Caldos em cubo, sachês de tempero completo, misturas desidratadas em pó, molhos prontos, temperos líquidos industrializados. Esses produtos têm dois ingredientes em comum que são fundamentais entender: altíssimas concentrações de sódio e glutamato monossódico. E é exatamente a combinação desses dois componentes, consumida diariamente, que cria o ambiente inflamatório que deteriora as articulações ao longo do tempo. Deixa eu te mostrar o que cada um deles faz de específico. Primeiro, o sódio. Um único cubo de caldo industrializado pode conter mais de 1000 mg de sódio, quase metade da recomendação diária total de consumo em um único tempero de uma única refeição. Um sachê de tempero completo pode ultrapassar 800 mg. E quando você soma o sal adicionado ao cozimento com o sal já presente nesses produtos industrializados, o consumo diário de sódio da maioria das pessoas está muito acima do recomendado, sem que elas percebam. E aqui está a conexão com as articulações que pouquíssimas pessoas conhecem. A cartilagem articular, aquela estrutura que reveste as extremidades dos ossos nas articulações e funciona como um amortecedor que permite o movimento sem atrito, é um tecido avascular. Isso significa que ela não tem vasos sanguíneos próprios. Diferente de outros tecidos do corpo que recebem nutrientes diretamente pelo fluxo sanguíneo, a cartilagem depende de um mecanismo de absorção por pressão. Ela literalmente espreme e absorve o líquido sinovial que banha a articulação para receber os nutrientes e a hidratação de que precisa para se manter íntegra. E aqui está o problema do sódio em excesso nesse contexto. O sódio altera o equilíbrio osmótico do organismo. A osmose é o processo pelo qual a água se move entre os tecidos para equilibrar a concentração de minerais. Quando o sódio está elevado no sangue e nos tecidos, a água é atraída para onde a concentração de sódio é maior e pode ser deslocada de tecidos que dependem de hidratação, como a cartilagem. Em outras palavras,
o excesso de sódio compete pela água do organismo. E a cartilagem, que já não tem mecanismo próprio de captação de líquido pela circulação, perde progressivamente sua hidratação. Uma cartilagem desidratada perde elasticidade, fica mais rígida, mais frágil, menos capaz de absorver o impacto dos movimentos. E sob o peso e o esforço do dia a dia, subir escadas, caminhar, ficar em pé por longos períodos, ela começa a se desgastar de forma acelerada. Pensa assim, imagine que a cartilagem é uma esponja úmida e flexível. Quando está bem hidratada, ela absorve pressão com eficiência, comprime e expande sem se danificar. Quando está seca, ela endurece, perde a capacidade de absorver impacto e começa a rachar e se fragmentar sob a pressão que antes suportava com facilidade. O excesso de sódio está progressivamente secando essa esponja. E você não sente isso acontecer, até que a dor aparece. Segundo, o glutamato monossódico. O glutamato monossódico, conhecido pela sigla MSG, é um aditivo alimentar usado para intensificar o sabor dos alimentos. Está presente em praticamente todos os temperos industrializados, caldos, molhos prontos, salgadinhos e alimentos ultraprocessados. E aqui está um mecanismo que quase ninguém conhece e que muda completamente a forma de entender a relação entre temperos industrializados e dor articular. As articulações são revestidas internamente por uma membrana chamada membrana sinovial, composta por células chamadas sinoviócitos. Essas células são responsáveis por produzir o líquido sinovial, aquele líquido que lubrifica a articulação e nutre a cartilagem. O que os estudos mostram é que os sinoviócitos possuem receptores para glutamato, os mesmos receptores encontrados no sistema nervoso central. Quando o glutamato monossódico chega em concentrações elevadas através da alimentação, ele estimula esses receptores nas células sinoviais de forma crônica, ativando vias inflamatórias dentro da própria articulação. Essa ativação crônica aumenta a produção de citocinas pró-inflamatórias, moléculas como a interleucina 1 e o TNF-alfa, que são exatamente as mesmas substâncias que os reumatologistas encontram em concentrações elevadas nas articulações de pacientes com artrite e artrose avançada. Em outras palavras, o glutamato monossódico dos temperos industrializados está ativando, de dentro para fora, o mesmo processo inflamatório que destrói a cartilagem, todos os dias, refeição após refeição, silenciosamente. Tive uma paciente de 58 anos com dores nos joelhos que vinham piorando há 2 anos. Ela havia feito raio-x e ressonância, artrose inicial, sem indicação cirúrgica. O ortopedista havia orientado analgésicos e fisioterapia. Quando analisei a alimentação dela em detalhes, o padrão era claro: tempero em cubo em praticamente todas as refeições, arroz, feijão, carne, sopas, glutamato monossódico e sódio em excesso todos os dias. Quando orientei a substituição completa dos temperos industrializados por ervas naturais e a redução do sal, em 6 semanas ela relatava redução significativa da dor e da rigidez matinal. A artrose não havia desaparecido, mas o componente inflamatório que a alimentava havia sido removido. A cartilagem que se desidrata em silêncio. Agora quero aprofundar o mecanismo da desidratação da cartilagem, porque esse é o processo que mais surpreende as pessoas quando explico em detalhes. A cartilagem saudável é composta por aproximadamente 70% de água. Essa água não está ali por acaso. Ela é parte estrutural do tecido, responsável por dar à cartilagem sua característica de amortecedor elástico e resistente. Dentro da cartilagem existem moléculas chamadas proteoglicanas, especialmente o agrecano, que funcionam como esponjas moleculares altamente hidrófilas, ou seja,
que atraem e retêm água com grande eficiência. Quando a cartilagem está saudável, essas moléculas mantêm o tecido hidratado, elástico e funcional. O problema começa quando dois fatores se combinam, e essa combinação é exatamente o que acontece com pessoas acima dos 50, que consomem temperos industrializados regularmente. O primeiro fator é o envelhecimento natural, que reduz progressivamente a capacidade de síntese de proteoglicanas, e com isso, a cartilagem perde gradualmente sua capacidade de reter água. O segundo fator é o desequilíbrio osmótico causado pelo excesso de sódio, que, como expliquei, compete pela água dos tecidos e pode deslocar a hidratação da cartilagem para outros compartimentos do organismo, onde a concentração de sódio é maior. Quando esses dois fatores se somam, envelhecimento e sódio em excesso, a desidratação da cartilagem acontece em um ritmo muito mais acelerado do que o esperado apenas pelo envelhecimento natural. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Esse processo não é reversível de forma completa quando já avançou. A cartilagem tem capacidade regenerativa muito limitada em comparação com outros tecidos. Uma vez desgastada, ela não se reconstrói com a mesma eficiência. Por isso, a prevenção, ou seja, remover os fatores que aceleram o desgaste antes que ele avance, é muito mais eficaz do que qualquer tentativa de recuperação posterior. Cada dia de consumo excessivo de sódio e glutamato é um dia a mais de desgaste silencioso, e esse desgaste se acumula. A conexão com artrose e artrite. Chegamos ao ponto que mais preocupa os meus pacientes quando apresento, porque conecta os temperos industrializados a duas das condições mais comuns e mais limitantes da vida após os 50 anos. A artrose, também chamada de osteoartrite, é a forma mais comum de doença articular no mundo. Ela se caracteriza pelo desgaste progressivo da cartilagem que reveste as articulações, resultando em atrito entre os ossos, dor, rigidez e perda progressiva da mobilidade. A artrite reumatoide é uma doença autoimune, em que o sistema imunológico ataca o revestimento sinovial das articulações, causando inflamação intensa, dor e destruição progressiva do tecido articular. Ambas as condições têm um componente inflamatório central, e é exatamente esse componente que o consumo crônico de temperos industrializados alimenta. Deixa eu te mostrar como essa conexão funciona na prática. Em uma articulação saudável, existe um equilíbrio entre os processos de degradação e regeneração da cartilagem. Enzimas chamadas metaloproteinases, especialmente a MMP13, são produzidas pelas células da cartilagem para remover fragmentos danificados e permitir a renovação do tecido. Esse processo é normalmente regulado e equilibrado. Quando as citocinas inflamatórias estimuladas pelo glutamato monossódico, como a IL-1 e o TNF-alfa, estão cronicamente elevadas dentro da articulação, elas superestimulam a produção dessas enzimas degradativas. O equilíbrio se rompe. A destruição da cartilagem passa a acontecer em ritmo muito maior do que a regeneração. O resultado é o que os exames de imagem mostram: redução progressiva do espaço articular, irregularidade da superfície da cartilagem, formação de osteófitos, os famosos bicos de papagaio, e progressão do quadro doloroso. Agora vem algo que muita gente nunca ouviu. Estudos publicados em revistas especializadas de reumatologia mostram que padrões alimentares com alto consumo de sódio e aditivos industrializados estão associados a maior atividade inflamatória em pacientes com artrite, e que a redução do sódio na dieta contribui para a diminuição dos marcadores inflamatórios sistêmicos, como a proteína C reativa ultrassensível. Isso significa que mudar o tempero não é apenas uma questão de conforto gastrointestinal. É uma estratégia real de controle inflamatório articular, com impacto mensurável nos exames de sangue e na intensidade da dor.
Por que os 50 mais são mais vulneráveis? Chegamos ao ponto que explica por que o mesmo tempero industrializado, que causava dano limitado aos 30 anos, representa um risco articular muito maior depois dos 50. E existem razões fisiológicas muito específicas para isso. A primeira é a redução da síntese de colágeno tipo 2. O colágeno tipo 2 é a principal proteína estrutural da cartilagem articular, responsável por dar resistência e elasticidade ao tecido. Após os 30 anos, a produção de colágeno começa a declinar naturalmente. Após os 50, essa queda é significativa e o organismo já não consegue repor o colágeno degradado com a mesma eficiência que antes. Nesse cenário, qualquer fator que acelere a degradação do colágeno, como a inflamação crônica causada pelos temperos industrializados, tem impacto muito mais devastador sobre a cartilagem do que teria em um organismo com capacidade de síntese ainda plena. A segunda razão é a redução do ácido hialurônico. O ácido hialurônico é o principal componente do líquido sinovial, aquele líquido que lubrifica e nutre a articulação. Com o envelhecimento, a produção de ácido hialurônico pelas células sinoviais diminui progressivamente. A articulação fica com menos lubrificação, o atrito aumenta e a cartilagem fica mais exposta ao desgaste mecânico. Quando o glutamato monossódico estimula as células sinoviais de forma inflamatória crônica, ele prejudica ainda mais a função dessas células, reduzindo adicionalmente sua capacidade de produzir o ácido hialurônico que a articulação já tem em menor quantidade. A terceira razão é a menor capacidade de resolução da inflamação. Organismos jovens têm mecanismos mais eficientes de resolução da inflamação, substâncias chamadas resolvinas e protectinas, derivadas de ácidos graxos ômega 3, que desligam o processo inflamatório após ele cumprir sua função. Com o envelhecimento, essa capacidade de resolução diminui e a inflamação tende a se tornar crônica com mais facilidade. Pensa assim: em um organismo jovem, a inflamação causada pelo glutamato é como uma fogueira que acende e apaga rapidamente. Em um organismo acima dos 50, com menor capacidade de resolução inflamatória, essa fogueira acende e fica baixa, constante, sem apagar completamente. É a inflamação crônica de baixo grau que consome a cartilagem dia após dia. Temperos naturais que protegem e regeneram as articulações. Agora chegamos à parte mais prática e mais esperada do vídeo, porque não basta saber o que evitar. Você precisa saber o que usar no lugar. E existem opções que não apenas não causam dano, mas ativamente protegem e ajudam a preservar a cartilagem articular. Cúrcuma, o anti-inflamatório natural mais estudado. A cúrcuma contém curcumina, um composto com propriedades anti-inflamatórias que age exatamente nas mesmas vias inflamatórias que o glutamato monossódico ativa. A curcumina inibe a produção de IL-1, TNF-alfa e outras citocinas pró-inflamatórias, e estudos clínicos mostram que seu uso regular está associado à redução da dor articular e da rigidez em pacientes com artrose. Para potencializar a absorção, que naturalmente é baixa, sempre adicione uma pitada de pimenta preta junto com a cúrcuma. A peperina da pimenta aumenta a biodisponibilidade da curcumina em até 2000%. Use no arroz, nas sopas, nas carnes, nos ovos, em substituição direta ao tempero industrializado. Gengibre, expectorante e anti-inflamatório articular. O gengibre contém gingeróis e xogaóis, compostos que inibem as enzimas ciclooxigenase e lipoxigenase, as mesmas enzimas bloqueadas por anti-inflamatórios medicamentosos como o ibuprofeno. Estudos mostram que o consumo regular de gengibre reduz a dor e melhora a mobilidade em pessoas com artrose de joelho.
Use gengibre fresco ralado em temperos, marinadas, chás e sopas. É um substituto versátil e de sabor agradável que transforma o perfil anti-inflamatório da refeição. Alecrim, protetor do colágeno articular. O alecrim contém ácido rosmarínico e carnosol, compostos com potente ação antioxidante que protegem as fibras de colágeno do dano oxidativo causado pelos radicais livres. Ele também tem propriedade anti-inflamatória demonstrada em estudos, inibindo a ativação do NF-κB, a principal via de sinalização inflamatória nas células sinoviais. Use alecrim fresco ou seco em carnes, batatas, legumes assados e temperos caseiros. Além do benefício articular, ele adiciona sabor e aroma que eliminam a necessidade de qualquer tempero industrializado. Orégano, antioxidante e protetor articular. O orégano tem uma das maiores concentrações de antioxidantes entre todas as ervas culinárias. Contém timol e carvacrol, compostos que reduzem a oxidação do colágeno e têm ação anti-inflamatória documentada. Use fresco ou seco em molhos, carnes, ovos e vegetais. Ervas frescas, salsinha, cebolinha, manjericão. Ervas frescas são ricas em vitamina C, essencial para a síntese de colágeno. O organismo não produz colágeno sem vitamina C. Adicionar ervas frescas às refeições é uma das formas mais simples e mais acessíveis de apoiar a produção natural de colágeno articular, em substituição direta aos temperos industrializados que não oferecem nenhum nutriente funcional e ainda causam dano. A orientação prática é simples e direta. Monte um kit de temperos naturais na sua cozinha. Cúrcuma, gengibre, alecrim, orégano, salsinha e cebolinha frescas, alho e cebola naturais, limão. Esses ingredientes, combinados de formas diferentes, conseguem temperar qualquer receita com sabor igual ou superior ao dos temperos industrializados, sem o sódio excessivo, sem o glutamato monossódico e com propriedades que ativamente protegem as articulações. Então, vamos recapitular o que conversamos hoje. O sal refinado em excesso e os temperos industrializados com glutamato monossódico, caldos em cubo, sachês de tempero completo, misturas desidratadas, estão presentes na cozinha da maioria das casas brasileiras e são consumidos diariamente sem nenhuma suspeita. Mas esses ingredientes desidratam progressivamente a cartilagem ao alterar o equilíbrio osmótico do organismo e ativam inflamação crônica dentro das próprias articulações ao estimular receptores inflamatórios nas células sinoviais. Esse processo é silencioso, sem sintomas claros no início, e se torna especialmente agressivo após os 50 anos, quando a produção de colágeno, ácido hialurônico e a capacidade de resolução inflamatória já estão naturalmente reduzidas. A boa notícia é que a solução está ao alcance de qualquer pessoa e começa na cozinha. Substituir os temperos industrializados por cúrcuma, gengibre, alecrim, orégano e ervas frescas não é apenas uma mudança de sabor. É uma mudança no ambiente inflamatório das suas articulações, com impacto real e progressivo na dor, na mobilidade e na preservação da cartilagem ao longo do tempo. Se você se reconheceu em algum hábito que conversamos hoje, me conta aqui nos comentários. Você usa tempero industrializado no dia a dia? Já sentiu diferença quando mudou os temperos? Sua experiência pode ajudar outra pessoa que está convivendo com dor articular sem saber que o tempero da cozinha pode estar contribuindo para o problema. Se este vídeo te ajudou, deixa o seu like. Isso faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas acima dos 50 que precisam dessas informações e ainda não tiveram acesso a elas de forma clara e gratuita. E se você ainda não está inscrito no canal, te convido a se inscrever agora. Aqui você vai continuar encontrando conteúdos que explicam de forma simples
como cuidar melhor do corpo, prevenir o desgaste articular e tomar decisões mais conscientes para viver com mais mobilidade e qualidade de vida. Lembrando sempre, este vídeo tem caráter educativo e não substitui a consulta médica ou nutricional. Se você tem dores articulares persistentes, procure avaliação profissional. Cuidar das articulações começa com informação, mas se completa com acompanhamento especializado. No próximo vídeo, vou falar sobre algo diretamente conectado ao que conversamos hoje. Um alimento específico que a ciência identificou como um dos maiores aliados da regeneração da cartilagem e que a maioria das pessoas consome da forma errada, desperdiçando todo o seu potencial. Não perca. Até lá. Cuide-se bem.